Muito bem, leitura, eu sou Felipe News, nesta manhã de entregas, né, e aquisição para benefício da nossa população. Estamos nesse momento aqui com a secretária Lia, a subsecretária Simone, as quais também vai falar, né, dessa conquista, principalmente na educação, no qual foi entregue à população 3 veículos e também aquisição de um terreno para a construção de uma creche, né, Lia? Com certeza, Léo. Bom dia, ouvintes. Hoje foi um momento muito importante, né, para a educação. Em um ano, graças a Deus, um ano considerado difícil, né? Iniciamos sem experiência, né? Mas graças a Deus hoje estamos entregando 3 veículos, né? 2 carros e uma van, né? Uma van com acessibilidade, mostrando para a população que temos a preocupação com as crianças, né, com deficiência, e para que tenhamos melhoria em nossa cidade, dando qualidade, né, de vida para eles, para que no momento de eles precisarem utilizar o transporte, né, não ter dificuldade no momento de estar entrando no carro, né, com uma cadeira de roda. Então, ali mesmo eles já se sentarem numa cadeira dentro do próprio carro. Simone, você que estava na estratégia logo lá no início, em dezembro da antiga gestão, com a equipe de transição, ao assumir a secretaria, a estar ali com Lia, como foi então essa dinâmica, esse contato, essa parceria com a secretária Lia? É muito gratificante trabalhar com Lia. Lia é uma pessoa assim de caráter, de uma boa índole, guerreira, fortalece a gente, né, Lia? E eu aprendo a cada dia mais com Lia. Lia é uma pessoa extremamente inteligente, preparada, pode ser até considerada por alguns que não, mas Lia é muito preparada e decidida. Ela tem um pé no chão e não é porque eu estou aqui na frente dela não, mas ela sabe onde ela está pisando. Então é importante. Para mim é bom porque eu não tenho muita experiência, meu mundo é outro, mas eu estou aprendendo a olhar o mundo com outros olhos através de Lia. Lia está me ensinando bastante. Lia, nesse primeiro ano de secretária, o que você pode dizer assim, Léo, eu fiz o que for possível, mas algo ainda que você poderia destacar que poderia ter feito mais? Léo, como eu lhe falei, foi um ano de bastante dificuldade, né? Porque encontramos, para a gente fazer acontecer, precisamos, não só depende da educação em si, a gente depende de toda a prefeitura. E nisso aí, a gente temos essa dificuldade, né? É o primeiro ano, então temos o secretário de administração, os outros secretários. Então, para isso, para que a educação ande, ou qualquer outra secretaria ande, a gente depende também da prefeitura. E como eu encontrei dificuldade, ele também encontrou, o secretário de administração também encontrou. Então, diante disso, tivemos muita dificuldade, mas agora as coisas estão entrando no eixo, estão se organizando e acredito que esse 2026 vai ser um ano bem melhor, né, para que possamos trabalhar de uma maneira igualitária, né, para que possamos fazer igual para todos. Sabemos que tivemos dificuldade em todos os sentidos, em materiais, mas assim, fizemos o possível. No meu caso, eu fiz o possível para que conseguisse colocar a educação para andar. Esse ano fizemos festa para os professores, fizemos a formatura da educação infantil, sempre estamos em busca de melhoria. Fizemos várias formações, né, para o pedagógico, né, os anos iniciais tiveram várias formações, tivemos também para o Fundamental 2, e assim, estamos para a prova da SAB, da SAEB. Então, fizemos várias formações para que tudo chegasse, não ficasse num lugar, nos eixos. Então, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Sabemos sim, sei e tenho consciência que podemos melhorar muito mais. Sei que tem muitas coisas que ficaram a desejar, sim, não nego, porque temos que reconhecer, e isso aí eu reconheço. Mas o que estava ao meu alcance, junto com minha equipe, junto com Simone, junto com o prefeito, junto com a prefeitura, os secretários, junto com
Meu irmão, que eu não posso deixar de citar aqui, Toninho da Riacho Doce, porque, como eu já falei, se não fosse ele, se não fosse por causa dele, por causa do prefeito, talvez eu não conseguiria ir até o fim. Então, cheguei até o fim esse ano e, com fé em Deus, para o ano 2026 faremos muito mais. Então, essas coisas que ficaram a desejar, então vamos estar consertando, vamos estar organizando para que a educação de São Felipe seja ainda melhor. Lia, você está numa pasta bastante importante do que eu digo assim, educacional e financeiramente, né? E São Felipe se criou um vício que é a secretaria que tem o dinheiro, né? Como é que você então consegue administrar essa questão e dizer, olha, não é por aqui, tem que ser por aqui, e às vezes dizer até um não, e para que ajudar o prefeito lá à frente, para que não chegue ao final do ano e dizer assim, não, ó, nós não temos nenhum débito, nós estamos andando com o pé no chão. É uma pasta, porque assim, a educação parece que a gente está, a prefeitura, né? As pessoas veem com aqueles olhos, é a educação que tem dinheiro, é a educação que ajuda, é a educação que faz. Só que temos que estar com os pés no chão, porque dinheiro de educação é para a educação, né? A gente tem que fazer para os nossos estudantes. Então a dificuldade foi essa, para as pessoas tentarem entender que o dinheiro de educação é para educação. Então, muitas vezes, como eu tive a situação mesmo do decreto, que foi para cortes de salários, né, diminuição, cortar salário, cortar gratificação. E nisso aí, na verdade, não tinha necessidade, porque a educação não está nessa situação, se mantém sozinho, é uma pasta à parte. Então, eu cheguei muito, comentei com o Joilson, pedi a ele que a gente colocasse no decreto que a educação não estaria nessa situação. E aí, nisso aí, ele chegou a um consenso que realmente a educação não poderia seguir essa linha. E muitas vezes a pessoa acha que quando a gente dá alguma coisa a um funcionário, a um profissional da educação, seja lá quem for, a prefeitura está com dificuldade e a educação está fazendo. Só que assim, a educação, ela é uma pasta independente. Sim, a gente é uma prefeitura, eu sei que a gente está todo mundo junto, mas tem coisas que a educação tem que cumprir índice. Eu tenho que cumprir índice. Aí agora, no momento, pode até alguém vir falar, como é que está em dificuldade e está comprando carro? A educação, como eu já disse, ela tem que bater índice. Então, a gente tem uns 15% que a gente tem que gastar com material permanente. Então, é isso que está sendo feito. Os carros, tem outros materiais que foram adquiridos e já está chegando na secretaria e vão chegar muito mais. Então, essa é a dificuldade das pessoas entenderem que a educação, ela é para educação. O prefeito também, em algumas circunstâncias, também recebeu algumas críticas, mas, Simone, a questão assim da lei faz com que o prefeito realize seleção para diretores. Isso também foi uma iniciativa logo no início da gestão de estar realizando essas provas? Sim. Foi uma preocupação da secretária e da equipe também, juntamente com o prefeito, de fazer tudo certinho, né? Porque a gente precisa andar certo para poder as coisas caminharem corretamente. Então foi... Sim, lógico, foi logo de início, a secretária, junto com ele, teve essa iniciativa de fazer a seleção. E foi importante também porque tem recurso, né, que a gente precisa por conta do... Que a PLB em si também cobra isso, né? E voltando sobre as ações, ela acabou até esquecendo de citar que ela, por meio do prefeito, por meio dela, por correr atrás, ela conseguiu a reforma de 4 escolas. Aqui para o nosso município, através do governo federal, isso. Então, é importante também lembrar, porque nós não estamos parados, a gente está trabalhando com toda a dificuldade, mas a gente está, sim, trabalhando, né, Lia? Isso. Tem dias que a gente sai de madrugada ali daquela secretaria, mas é isso, mas isso ninguém vê. Mas as coisas visíveis a gente precisa sim mostrar, a gente precisa sim estar falando e a gente também precisa estar sim agraciando os nossos colaboradores, né, Lia? Porque como eu te falei mais cedo, a pessoa precisa estar feliz dentro da sala de aula. A gente sabe que isso é o mínimo, não é o essencial, mas o que a gente puder fazer para melhorar, a gente precisa sim estar fazendo. Lia, uma situação também delicada que às vezes assim...
A secretaria manda para as escolas, né, capacita os funcionários, principalmente aqueles que estão à frente dos merendeiros, pede os diretores também que reveja todas aquelas questões das merendas escolares. Isso também foi uma das seus requisitos. Eu tive em alguns momentos você dizia, olha, eu quero que dê merenda de qualidade, a gente está equipando as escolas e peço que então reveja essas situações nas nossas unidades escolares. Esse também foi um compromisso assumido pela secretaria? Com certeza, não só meu, mas como do prefeito. Então, sempre ele teve aquela preocupação de estar mantendo as escolas, que as escolas estejam todas com alimentação de qualidade, e realmente a alimentação foi de qualidade. É interessante, chegou até um dia dizendo que a secretária dizia a merenda é boa, mas a merenda é boa sim. A merenda é boa, é uma merenda de qualidade. Tem coisas que vai para a merenda escolar que eu não tenho na minha casa e muitos não têm na sua casa, como frutas, a gente tem ameixa, todo tipo de fruta, pera. Então são diversidades. Tive cuidado também na Semana Santa fazer leite de vinho, diversidade de alimentação. Então são alimentação de qualidade. E assim, o que a gente vai para as escolas é ver para eles fazerem o preparo adequado. Então muitas vezes a pessoa pode bater por isso, mas eu acredito que isso aí são coisas que falam, mas sem justificativa, sem motivo, porque a merenda é de qualidade. Torno a repetir. Como Simone falou com relação ao que a gente conseguiu, logo no início do ano, a primeira coisa que a gente foi se reuniu com o governador. E aí ele pediu para que a gente levasse, né, algumas coisas que a gente quisesse para nossas unidades. E depois eu acabei me reunindo com a secretária do Estado e aí a gente pediu reformas para as escolas e a gente teve o pedido, né, aceito, quatro reformas de 4 escolas. Então já está vindo para o nosso município. A gente só está aguardando aí, porque tem o protocolo, né? Tem projeto, tem tudo isso que a gente tem que mandar de uma maneira certa para que venham certinho mesmo, para a gente começar a estar com essas obras. Não só isso, como muitas outras coisas que tem e que virão, só que a gente acaba esquecendo, como Simone falou, a gente acaba esquecendo, só comenta o que está ali no momento. A gente também percebeu uma melhorada na questão dos transportes escolares. Aquela agonia que existia, o ônibus quebrando, falta de veículo para buscar. Eu acho que também foi um dos setores que deu melhorada no início dessa gestão e está aí caminhando corretamente. Verdade. Eu quero parabenizar Lula, porque ele, como coordenador, ele fala a verdade, não me dá trabalho, né? Às vezes, quando vem uma reclamação, alguém me liga, imediatamente eu ligo para Lula. Lula, aconteceu isso. Aí ele me pergunta onde foi, qual foi a localidade e na mesma da hora ele procura resolver essa situação e pronto. E fica a situação resolvida. Então, Lula está de parabéns como coordenador do transporte. Para 2026, Simone, há um olhar também para a capacitação desses professores, trabalhar a questão mesmo de harmonia, de questão de laços uns com os outros, porque a gente vive numa sociedade que está aí cada vez mais enfrentando ansiedade, questão mesmo psicológica. Isso faz com que também trabalhar isso, Lia, com as unidades escolares, com a equipe também da coordenação, é um olhar também de cuidar desses profissionais. Sim, com certeza, a gente precisa, né? Tá sempre investindo em melhorias. E saúde mental a gente precisa cuidar, porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai estar passando o ensinamento para os nossos alunos, né? E até para a gente se relacionar no trabalho, e em casa, no que seja. Então, eu faço terapia, façam terapia. É maravilhoso, então a gente precisa sim cuidar da nossa mente. E a gente precisa também, né, Lia? A gente vai ver a jornada pedagógica que está a caminho aí, que a gente já está organizando, para poder ver direitinho, ter aquele momento com os professores, com os profissionais, para poder dar início no nosso ano letivo de 2026, com fé em Deus. Um dos padrões, eu acho que não tem a comunidade que eu posso dizer assim, profissionais de educação reclamar, Lia, que foi a questão dessa, como você dizia, de valorização dos profissionais, né? Você cumpriu todos os itens que aquilo já existia e ainda valorizou cada vez mais. Isso também mostra o seu compromisso de valorizar cada vez mais os profissionais? Com certeza, porque assim, eu sou educadora.
Então, assim, no momento que eu já tive ali no lugar dele, muitas vezes senti falta. Aconteceu, sim, algumas situações em que a gente conseguiu e a gente recebeu aquilo que a gente queria. Mas, assim, na maioria das vezes eu sentia falta e eu mesmo fazia, né, dentro da unidade, eu fazia com que acontecesse, né, como coordenadora. Então, eu acho que esse momento, essa preocupação com esse profissional tem que existir. Profissional, ele não só necessita de salário, ele necessita também de um momento bom, de uma conversa boa, de um lazer legal. Então, essa festa mesmo que foi para os professores, gente, eu vi tantas pessoas felizes, tantos professores felizes que ficaram até o fim, né? Então, aquilo ali mostrou para mim que eles precisam sim desse momento e vamos continuar fazendo esses momentos, trazendo essa alegria para ele, para que eles se sintam acolhido e se sinta felizes, sabendo que ele pode contar comigo, com a secretária de Educação, com Simone, a subsecretária, e com todos os profissionais. Em umas das nossas conversas, a gente conversava a questão do lado político, né? Você, por ter sido escolhida, indicada pelo seu irmão Toninho, onde tem um grande laço com o atual prefeito Gregório, e muitas vezes você foi criticada, né, de não fazer tal maneira que achava que deveria ser. Como que você tem a dizer? Muitas vezes essas críticas diante de uma relação de Gregório e Toninho que às vezes acaba caindo nos seus braços. Isso aí eu acho que foi um dos meus maiores desafios nesse ano. Foi essa situação. Pelo fato de Toninho ser meu irmão, então às vezes a pancada vinha para Lia, né? E sabendo que Lia não merecia essa pancada, né? Eu não tenho como te dizer, eu sei que existe coisas que precisam ser melhoradas assim, mas essa foi a maior dificuldade que eu tive, né? E nessa questão ali de ser irmã de Toninho. Só que eu sou uma pessoa, Toninho é outro, só que eu procuro andar de acordo com o que também ele vem trazendo para mim. E procuramos também andar em parceria, não só com o Toninho, como com o Gregório, e fazendo também um melhor. É claro que eu tenho minha cabeça, eu não posso seguir os passos dos outros, eu tenho que seguir o que eu acho que é correto, o que eu acho que vai ser certo. Então, muitas vezes as pessoas podem me olhar até de uma forma diferente, porque são coisas que eles não estão acostumados a ver. É uma pessoa dessa forma, de pé no chão. Eu sou uma pessoa que eu sou simples, sou pé no chão, eu nunca vou estar me iludindo com dinheiro, com valores, entendeu? Nem com situação financeira. Eu sou isso aqui mesmo, sou uma pessoa simples, mas querendo o melhor para a educação. Muito bem. A gente quer agradecer a Simone, a Lia, por esse nosso bate-papo no dia de hoje, trazendo, né, fazendo essa avaliação do primeiro ano de gestão, em frente à Secretaria de Educação. Deixar o espaço para vocês deixarem a mensagem final a todos que nos acompanham. A gente quer desejar, né, em 2026 aí para todos, de muita paz, harmonia, felicidade, desafios e conquistas. Parcerias, né, Lia? Apoio, porque o que a gente precisa é isso, união, a gente precisa se unir para fortalecer mais ainda os laços para poder ajudar o nosso município a crescer, né? É isso que eu desejo. Eu desejo muito sucesso, uma educação de sucesso, né? Quero aqui agradecer a Simone pela parceria que dentro de, vamos supor, uns 10 meses mais ou menos, né? 11, mas eu falo assim, que a gente mesmo pegou mesmo e que uma não desgrudou da mão da outra. Na verdade, acho que uns 10 meses ou 9 meses. Então, quero agradecer a Simone por essa parceria, que muitas vezes a gente fica até tarde na secretaria, mas a gente se diverte, a gente brinca, né? E sempre agradecendo a Deus. Então, quero agradecer a todos, agradecer o pessoal da secretaria por ter me abraçado, por ter colado com a gente, por ter feito um trabalho mesmo. Em todas as vezes que solicitamos o apoio do pessoal da secretaria, eles estavam presentes,
né, em todo momento. Agradecer aos professores, às famílias, aos alunos, aos funcionários. Agradecer ao nosso prefeito, o Gregório, que se não fosse ele, não estaríamos, né, nesse cargo. Agradecer meu irmão Toninho, agradecer aos vereadores, como já falei, muitas tem críticas sim, mas as críticas são construtivas. Não vou estar rebatendo, vou procurar estar melhorando, né? E agradecer todos, agradecer os secretários, né? E agradecer todos que fizeram a parceria conosco. E desejar um ano de 2026 de muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Obrigada, Léo. Muito bem, ouvimos aí nossas queridas Simone e Lia. Forte abraço.